Bora lá, galerinha, o terrível site de Peter Scully, do canal do Psicologia Criminal, gente. Mais um vídeo aí bem interessante aí que vocês pediram pra mim reagir. Esse parece que vai ser particularmente bem pesado, não que os outros... Bom, os outros foram muito pesados também, né? Eu acho que todos os vídeos que eu trago do Psicologia Criminal são muito pesados, então, tipo assim, geralmente são vídeos muito pesados, então não é pra qualquer um aí. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo e tudo mais, não recomendo ter outros reactions aqui no canal, muito legais também. Mas vai ser um caso aí, acho que bem bizarro, um caso diferente, porém, me falaram que vai me dar muito nojo, então eu fiquei assim, caramba, ok. Vamos ver então se é isso de fato, e acredito que sim. Só pela thumb e tudo, eu já vi que vai ser. Eu acho que eu imagino sobre o que que é, então vamos ver como é que vai ser isso, que eu não sei se estou preparado para ver e ouvir as coisas que veremos aqui, né? Enfim, espero que vão deixando o like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo na descrição. Para de like, se inscreva se possível, considere se tornar no canal, que tem um demais, tá bom? Vambora então, sem muitas delongas, tá bom? Bora! Is whether you have any Você teve algum remorse, remorso? whether Você admite o que you fez? admit to what you've done, which is Você abuse, admite? Uou, and of course, claro. murder. Of course, I have remorse. Why, Será que eu of tenho course. remorso? But you think Porque, é claro, people você don't acha have que as pessoas não têm remorse? remorso? But I'm asking you, as perguntar pra somebody você que foi who quem is a cometeu repeat os crimes offender aqui. here, who went on the run, Só who's por only dia here ele estava because aqui you've apenas been porque foi caught, pego, não not porque se because entregou. you turned yourself in. At what point do you Qual actually feel momento sorry você for sentiu what you've remorso por done? aquilo que fez? Is it at the point where you're No momento captured? que você foi capturado? Oh, that's a good question. Essa é uma boa Actually, pergunta, na verdade. that's a good question. Boa Well done. pergunta. Esse é Peter Nossa Scully, Senhora. em seus Já vi que é um cara bem cínico, né, com tudo que fez, né? 51 anos de idade. Cuidadoso com as palavras e respondendo apenas o que lhe interessa, ele entende perfeitamente a gravidade da situação na qual se encontra. Considerado como um dos mais repulsivos e perturbados criminosos da Deep Web, ele criou um verdadeiro império construído sobre sofrimento, lágrimas e sangue. Explorando necessidades básicas de pessoas fragilizadas, ele não apenas cometia atos terríveis com suas vítimas, como também gravava em vídeo e Nossa, vendia em meu seu próprio Deus, site cara, meu para Deus. pessoas tão perturbadas quanto ele. Esse material era tão grotesco que forças policiais de diferentes países se uniram para capturar o criminoso. E encontrar o site de Peter foi apenas o primeiro passo para descobertas muito piores. Nossa senhora, cara, já vi que Peter- vai ser um negócio tenso mesmo, hein, cara? Deus me livre, cara. Que Peter horror. Gerard Scully nasceu no dia 13 de janeiro de 1963, em Melbourne, na Austrália. Praticamente não existem informações sobre a família, infância e adolescência de Peter, e a única que temos vem do próprio criminoso. Segundo Peter, ele teria sido violentado por um líder religioso católico em algum momento durante sua Pelo amor de Deus, adolescência. cara, mas também... Essa informação nunca foi confirmada e pode ou não ter sido fabricada por Peter para conseguir apoiar os seus crimes enquanto recebia alguma empatia. Já em sua fase adulta, ele morou no subúrbio de Nare Warren, em Victoria, com sua esposa e 2 filhos. Peter foi descrito como um homem calmo, observador e, por algum motivo, vazio. Ele tinha uma ótima habilidade para a comunicação e não há registros de nenhum tipo de agressão contra esposa e filhos. Mesmo com uma família estabelecida, Peter não parecia satisfeito. Ele já criava fantasias terríveis em sua cabeça, mas não as realizaria Curioso, o cara criou família e tudo mais. com sua esposa. Foi então que ele conheceu uma jovem de nome Ling. Nossa, Essa meu era uma Deus garota do da Malásia céu. muito mais nova do que Peter, e aceitou iniciar um relacionamento com ele em troca de dinheiro e presentes. Esse relacionamento entre eles cresceu e em algum momento nessa época, Peter pediu o divórcio de sua esposa para ficar com Ling. Entretanto, ele mostraria em breve que não tinha realizado essa troca por amor, mas por dinheiro. Peter usou Ling como investimento e passou a tratar a jovem como garota de programa. Ela aceitou e dividiu o dinheiro com Peter, que era quem arrumava novos clientes. Ele chegou a montar um site para essa mulher, onde ela Caraca, oferecia que seus loucura. serviços. O início da história de Peter é um tanto estranho e parece faltar informações importantes para montar o contexto. Algo aconteceu no meio do caminho para transformar um pai de 2 filhos em um cafetão. Não, sim, com certeza, né, cara? Isso que eu tô achando estranho. O cara tinha uma família estabelecida e tudo mais, de repente, de uma hora pra outra, né, Ou talvez ele tenha apenas experimentado a máscara social, mas optou por abandoná-la para seguir suas fantasias. E seja como for, Pode ficará ser. apenas pior a partir daqui. Nossa senhora, lá vem, Enquanto sua cara. namorada, se é que podemos chamar assim, É, fazia seus programas, Peter passou a aplicar golpes no setor Namorada imobiliário. é forte, né?
Vendendo propriedades que não eram dele, ele enganou cerca de 20 investidores, acumulando um total de 2,5 milhões de dólares através de seus golpes. No passado, ele já tinha sido Caraca. processado por fraude, onde o juiz disse a Peter que ele estava esticando demais os limites da O cara era cheio desse esquema mesmo, né, cara? Meu Deus, ele... Caraca, né? É moralidade bizarro comercial. pensar, né? E moral é algo que Peter nunca teve. Em 2009, ele foi O investigado cara que faz tudo por... Tipo assim, o cara que não tem ética nenhuma, né? Faz literalmente tudo por dinheiro, né, cara? e acusado em 117 casos envolvendo fraude. Durante o processo, quando percebeu que seria preso, Peter fugiu do país. Ele chegou a Manila Mas não sei se é só também pelo dinheiro, né? Que ele tem as fantasias ali, né? Igual o Psicologia falou. nas Filipinas em 2011 e escolheu aquele lugar para viver como foragido. Peter se estabeleceu em Cagayan de Ouro, na ilha de Mindanao. Como é que é o nome? Peter se estabeleceu em Cagayan de Ouro, na ilha de Mindanao. Desculpa, gente. Eu sei que é um vídeo sério e tudo mais, mas a minha quinta série nunca Foi nesse local que ele conheceu consigo, né, cara? Pô, o cara simplesmente se mudou pra cidade chamada Cagão de Ouro, né, cara? uma Pelo amor garota de Deus, né, 14 cara? anos, de nome Carmen em Nossa, Álvares. meu Deus, cara. E apenas para contexto, Peter estava em seus 48 anos. Nossa. Para sobreviver, O Psicologia Criminal, ele fala isso, ele fala, vou falar a idade do cara aqui só pra deixar vocês mais enojados ainda, tá ligado? Carmen vendia Nossa, seu cara. corpo na rua. E talvez tenha sido dessa forma que eles se conheceram. Passando fome e sem saber como sair daquela situação, Carmen foi facilmente manipulada por Peter. Apelidando a garota de Anjo, ele a convenceu de que lhe daria alimento e moradia em troca de favores sexuais. Aparentemente sem uma família, Carmen não tinha a quem recorrer e optou por aceitar a proposta daquele homem que dizia ser seu namorado. Peter fugiu do país para escapar da prisão, deixando claro que ele não tinha intenção de responder por seus atos. Ele tinha abandonado sua esposa e filhos para trabalhar com uma garota de programa, e agora seus pés apontavam para uma direção incrivelmente perversa, repudiada até mesmo por outros criminosos. Para Peter, manter em casa apenas uma garota não era o bastante. Ele então pediu para que Carmen encontrasse uma amiga que também quisesse morar com ele. Cara, que maluquice, né, cara? Liésio Margalo Castanha, que foi apelidada por Peter como Adorável, foi quem aceitou o convite. Ela também trabalhava como garota de programa para se manter e agora compunha o trio, que muito em breve ficaria conhecido na internet. Apesar de novas, ambas sabiam o que estavam fazendo e aceitaram participar daquilo. O tom de voz calmo Mas elas não têm, elas ainda são muito jovens, né, pra... Putz, cara, e que controlado horror, de né? Peter, por Nossa, sua que vez, horrível, pode cara. ter sido responsável por manter as jovens por perto, baseado em mentiras e promessas. Os três se mudaram para uma residência em Malai Balai, e esse talvez tenha sido um ponto importante no plano de Peter. Levar essas jovens para um local desconhecido faria com que elas ficassem ainda mais dependentes dele, enquanto afastava qualquer um que pudesse manter contato com elas. Já estava claro que Peter tinha fantasias com menores, mas essas fantasias não eram apenas para atos íntimos. Eram também ligadas a torturas. Ele era um usuário frequente do que ficou conhecido como Deep Web, ou Dark Web, que nada mais é do que uma internet paralela sem filtro. É um local onde diversas atividades criminosas Cara, acontecem, não fazia ideia que esse caso tinha a ver com Deep Web. apesar de ser possível encontrar Geralmente é soluções o Stacks que faz vídeo sobre esse tipo de caso, né? saudáveis, dependendo do tópico. O tópico mais acessado por Peter ficou conhecido como Hurtcore. Nós não entraremos em detalhes, Nossa, mas pô, basicamente meu Deus, envolve né? Eu já dor e sofrimento, nossa, principalmente ligado a já só pelo nome já dá pra sacar, né? O que atos que íntimos sem significa. consentimento, tanto com humanos como com animais. No caso de Peter, com menores. Fascinado Pelo em amor de assistir Deus, a né, dor cara? e Que é humilhação muita alheia, coisa ele ruim que decidiu tem no que iria mundo. produzir esse tipo de conteúdo. Foi então que ele criou a página que ficaria conhecida como No No Limits. Limits Fun, que em tradução livre seria algo como diversão sem limites. Nome esse que já indica o grau de crueldade presente no sujeito. Para Peter, o sofrimento do outro era sua diversão. Mas ele foi além. Não apenas ele gravaria esses atos terríveis, como também cobraria por isso. Um homem em seus quase 50 anos, abordando menores na rua, era uma imagem bastante suspeita, que colocava sua liberdade em risco. Era então que Carmen e Liésio entravam no plano. Peter as convencia de ir para a rua e encontrar uma criança que estivesse em situação difícil. Caraca, né? Eu De usava elas de preferência, cúmplice, passando mano. fome e abandonada pelos pais. Crianças que, infelizmente, as pessoas não sentiriam falta. Com a promessa de alimento e abrigo, Carmen e Liésio
levavam a vítima para a casa de Peter. Que Lá, horror, cara. Meu Deus, é realmente muito nojento, hein, cara. ela sofria atrocidades bárbaras demais para serem descritas. Todos os tipos de agressões eram gravados em vídeo Nossa, e o foto acesso real, era caraca. vendido como pay-per-view no site de Peter. Em muitos desses vídeos, tanto Carmen como Liesio Nossa, mas... aparecem enquanto aplicam Ah, torturas tá, e ok. humilhações nas crianças raptadas. Só com uma máscara. Apesar de também serem menores, elas já entendiam bem o que estava acontecendo e tiveram inúmeras oportunidades de fugir e avisar a polícia. Vamos ser sinceros, a esse ponto elas já estão agindo como cúmplice dele, né? De Mas fato, infelizmente, elas aceitaram participar da assim. Elas também têm total dependência do cara e onde elas foram, né? Tipo assim, mas elas estão sendo cúmplices dele também, né, mano? aquele pesadelo que destruía crianças, já derrotadas pela vida. Procurar por vítimas que são invisíveis na sociedade ou que levarão muito tempo para serem procuradas é um ponto observado em alguns assassinos em série. A escolha por pessoas à margem da sociedade, sem amigos ou parentes que se importam, dá ao criminoso um tempo maior para continuar cometendo seus crimes, visto que nenhuma investigação está sendo feita. E no caso de Peter, ele tinha encontrado uma forma de atrair suas vítimas sem que precisasse expor o próprio rosto. Rosie e Amber, de 9 e 12 anos, foram duas garotas levadas para Peter por Carmen. Elas estavam próximas a um shopping quando foram abordadas pela criminosa, que convenceu as garotas a segui-la. Na residência de Peter, elas eram mantidas nuas boa parte do tempo, presas com uma coleira de cachorro. Nossa senhora. Durante dias, elas sofriam barbaridades diante da câmera para alimentar as fantasias mais perversas de Peter, enquanto colocava dinheiro em seu bolso. E o pior, cara, é que deixa mais... E é bizarro pensar que os caras fizeram tudo isso, né, com essas crianças e tudo mais. Mas sabe o que é pior ainda, cara? É pensar, cara, que esse tipo de coisa existe porque tem gente que financia isso, né, cara? Tem gente que tá pagando pra ter esse tipo de conteúdo lá, né? E provavelmente pagando muito caro ainda, né? Caraca, né, cara? O mundo aí, cara, nas camadas mais profundas aí tem muita coisa horrível que a gente não entende. Talvez, cara, às vezes... Não sei, cara, tem muita coisa aí, cara, que rola no mundo aí, tem muita maldade rolando nesse, infelizmente, vamos ser sinceros, não vamos ser inocentes. Nesse momento que a gente tá aqui, que você tá vendo esse vídeo, mano, deve estar rolando a maior barbaridade possível em algum lugar do mundo e a gente nem sabe, né, cara? Caraca, só vai vir à tona daqui uns anos, ou talvez nunca nem venha, né? Isso que é o pior. Caraca, né, cara, que horror. Por quê? Porque eles foram presos, mas e as pessoas que compram esse conteúdo? Elas foram, tá ligado? Tipo... Claro que não, né? No momento, elas tentaram fugir, mas não conseguiram. Após esse dia, Peter obrigou que elas cavassem pequenas covas no quintal de casa, em sinal de ameaça, caso tentassem fugir novamente. Ao longo dos próximos dias, Rose e Amber foram repetidamente violentadas e humilhadas diante da câmera. Entre os atos, elas foram obrigadas a consumir álcool em excesso, fazendo com que uma delas ficasse desacordada. É difícil entender como os gritos de choro constante não alertou os vizinhos, principalmente vindo de uma casa com um homem de 50 anos e 4 garotas. Mas de qualquer forma, ninguém pareceu perceber o que acontecia ali. Cara, bizarro, né, Em cara? certo momento, já não suportando mais, Rose pediu para que tirassem sua vida, mas isso não aconteceu. Peter chegou a cobrar $10.000 por vídeo e já há muito tempo não... $10.000, cara. Só parem pra pensar aí, quem tem dinheiro pra pagar $10.000 nessas paradas aí, pra vocês verem que, além de tudo, de ter gente que financia isso, é importante lembrar que essas pessoas que financiam esse tipo de coisa são pessoas que, ó, tem muita grana, né, cara? São pessoas aí que exercem cargos aí, né, vamos assim dizer, né, cara? Eu não gosto de fazer teoria da conspiração, não sou, mas assim, tem coisas assim pra mim que são óbvias, né, cara? Tem gente aí com muito dinheiro que paga pra ter esse tipo de coisa, né? Isso tá lógico aqui, né? Porque aconteceu de fato, né? Via mais aquelas garotas como pessoas, mas como objetos. Esse processo de despersonificação do outro acontece com muitos assassinos em série, que no fim enxergam suas vítimas apenas como meios para atingir as fantasias. Para eles, os sentimentos e vontades das pessoas não importa mais. Procurando mais formas de atrair vítimas, Peter teve uma ideia. Foi então que ele conheceu Arlene Loyola, uma mãe de 7 filhos que vivia com $2 por dia. Meu Deus, cara. Ela aceitou entregar sua filha de 8 anos para Peter e prometeu que cuidaria dela. 2 semanas depois, sentindo que havia algo de vendeu a filha pro cara. errado, ela foi até a casa de Peter e trouxe sua filha de volta. Segundo ela, a filha voltou com marcas de diferentes agressões em seu corpo, mas ao que tudo indica, esse caso não foi levado à polícia na época.
Cindy, chamada de Provavelmente ela não levou a polícia porque ela sabe que ela ia ser presa também, né, cara? Porque ela vendeu a filha dela, né, mano? Barbie, em algumas fontes, de 12 anos, Liza, de 11, e Daisy, de apenas 18 meses, também foram entregues por suas Não, mães meu para Deus. Peter, e prometeu que daria abrigo e Ai, educação cara, para que aquelas é isso, crianças. cara? 18 meses, Ele cara. explorou pessoas desesperadas, conseguindo novas vítimas em troca de promessas e mentiras. Cada uma delas passou pelo mesmo pesadelo das outras. Mas Daisy talvez tenha sido o caso mais revoltante. Peter criou uma série de vídeos Nossa, Deus, chamado cara, A que Destruição isso, de Daisy. cara? Meu Deus O título do céu, é cara. autoexplicativo e detalhes não são necessários. É Obrigado. impossível imaginar o sofrimento Obrigado, psicologia criminal. Não, por favor, não fale detalhes dessas coisas que eu não quero saber, cara. Eu não quero mesmo, cara. que essa menina de 18 meses passou. Esses vídeos eram tão grotescos que foram compartilhados por uma das principais páginas voltadas para esse conteúdo na época, ainda na Deep Web. O responsável por essa página, Matthew David Graham, melhor conhecido como Lux, já estava sendo investigado e foi preso pouco depois. Foi ele quem deu exposição aos vídeos de Peter, praticamente entregando eles para a polícia. Revoltados com aquelas cenas, os agentes declararam que capturar o responsável era questão de honra. Uma nova equipe foi montada para se debruçar sobre o caso, que muito em breve ganharia velocidade. Certo dia, Carmen voltou para casa e, segundo ela mesma, sentiu pena ao ver as meninas presas com coleira de cachorro. Mesmo que ela tenha horror, visto cara, e meu participado Deus, de deixa eu tomar um ar um pouco. Pera aí, gente. Nossa, é muito feio, é muito triste, é muito horrível, né, cara? Só fica se sentindo mal mesmo, né? Pô, você chegou até aqui, mano. É teu primeiro vídeo aqui no canal. Se inscreve aí pra dar aquela força, cara. Pô. Por favor, cara, olha tipo assim, o vídeo, claro, o vídeo de psicologia criminal é incrível, mas olha o tipo de traumas que eu vejo que eu desenvolvo aqui pra assistir junto com vocês, né, cara, porque é complicado mesmo, eu fico me sentindo mal, cara, aquele caso lá eu não sei vocês, cara, aquele caso que eu reagi esses dias aí do menino lá que se perdeu lá do Rui Pedro, né, acho que é lá em Portugal, cara, eu não dormi de noite, mano. Esses casos assim me pegam demais, cara, envolvendo criança, envolvendo coisa assim, cara, eu fico muito mal, cara, fico pensando depois e você não pode, cara, você tem que, a melhor coisa que você faz, que é terminar esse vídeo aqui, cara, e ir fazer outra coisa, e jogar uma parada. Se você se sente igual eu e tá vindo aqui meu react, cara, termina o vídeo aqui, cara, vai jogar uma parada, eu vou jogar um Elden Ring, vou fazer alguma coisa, cara, porque você precisa dar uma esquecida mesmo, cara, porque é cada coisa que tá louco, mano. Você só fica triste. E deixa o like aí, todo mundo, fazendo favor, gente. Por favor, cara. Dá uma força pro amigo de vocês aqui, dar aquela divulgada, tá bom? parte dos vídeos. Percebendo que Peter estava embriagado, Carmen soltou as meninas e permitiu que elas escapassem. Essas meninas correram de volta para o local onde seus pais trabalhavam e a polícia foi acionada. Cara, mas também vão voltar pro lugar que os pais trabalharam, os pais que venderam elas, né, cara? Isso Mas que, ó, infelizmente, tá vendo como quando os arca, agentes tudo é chegaram horrível, ao né, local, cara? Peter já não estava mais lá. Ele tinha fugido com Liesio e a polícia encontrou apenas Carmen na residência. É possível que, consumida pela culpa, ela tenha finalmente entendido no que havia aceitado participar. E após soltar as meninas, permaneceu na casa para receber sua punição. Ela foi imediatamente presa e, após alguma conversa, levou os agentes até onde acreditava que os outros dois estariam Cara, tem escondidos. vídeo, olha só. Toda aquela espiral de loucura estava chegando ao fim. E no dia 20 de fevereiro de 2015, a polícia invadiu a propriedade com um único objetivo. Give me your name. We have 6 warrants for your arrest. Okay? Liesio foi levada à delegacia no mesmo dia, mas como ainda não haviam acusações contra ela, ela foi liberada. Diferente de Carmen, Liesio não aparentava nenhum tipo de remorso pelo que tinha feito, e isso ficará claro mais pra frente. Livre e sabendo que era culpada, ela desapareceu. A polícia tinha capturado Peter, mas ainda precisava conectá-lo aos vídeos. É complicado, mas cara, elas tinham que ser, claro que elas tinham que ser sido punidas pela justiça também, querendo ou não, elas foram, ela no final, a menina, eu confundo o nome das duas, mas uma ali entregou, claro, entregou, mas pô, talvez se não fosse ela, a polícia nunca tivesse achado o cara, talvez, mas isso não anula a culpa que ela tem de ter participado de tudo isso por um tempo, né, cara? Tem que tomar uma punição também. As fotos publicadas em seu site mostravam parte do interior da casa, como nesta, por exemplo. Os agentes foram
foram capazes de identificar o local exato no qual a foto foi tirada, encontrando um chão compatível, que no caso era a escada. O mesmo aconteceu com o chão da cozinha e uma das janelas. Isso por si só já colocava as vítimas naquela casa, mas a polícia precisava de mais. Em sua série mais conhecida, Peter aparece poucas vezes e não mostra o rosto. Quem toma a frente das ações é Liesio, ainda de máscara. Ela obedece às ordens de Peter, que através do vídeo mostra para a polícia indícios de que ele não seria das Filipinas, principalmente pelo sotaque. Isso somado à confissão... Ele não é, ele coloca todos os momentos, ele coloca as meninas pra fazer as coisas pra não se colocar no meio, pra caso realmente fosse pego, ele ter alguma chance de não ser culpado, né? Provavelmente era isso que passava na cabeça dele, né? Caraca. A confissão de Carmen não deu outra opção a Peter senão confessar seus crimes. Além dos vídeos, Peter também foi acusado de vender um serviço igualmente perverso. Por um preço, ele permitia que outros criminosos se forçassem nas vítimas, sem filmá-las. De dentro da prisão, ele ainda conseguiu forçar igualmente perverso. Por um preço, ele permitia que outros criminosos se forçassem nas vítimas, sem filmá-las. Meu Deus. De dentro da prisão... Eu não quero entender o que ele quis dizer com se forçar, assim. Ele ainda conseguiu se comunicar com Liesio, ajudando no gerenciamento de sua página. Há muito tempo, o site de Peter já foi removido da Deep Web. Mas o fato de ele ainda se preocupar em fazer dinheiro com ele, mesmo após a prisão, aponta para a ausência de remorso no sujeito. Não é claro, esse cara acha que remorso nem existe, cara. Fez mais do que prender o criminoso. Ela deu início a uma complexa... E outra, cara, eu quero mais é que se dane aí se ele tem remorso ou não. Eu quero que esse cara vá pra cadeia e fique lá o resto da vida, cara. É isso que eu quero. Ação que uniu forças policiais ele pensa, em diferentes países, inclusive no Brasil. Raniel Oliveira, um médico de 30 anos, foi preso em Uberaba, segundo a polícia, com aproximadamente 37 mil fotos e 700 Meu Deus, cara, que é isso, cara? Tá louco? Ele teria investido cerca de 20 mil reais na empresa de Peter e conversado com ele por mensagens, ensinando como aplicar drogas em uma criança. Esses dados foram recuperados pela polícia e foram informações importantes para a construção do caso contra Peter. Raniel Caetano de Oliveira foi condenado pela Justiça Federal a 20 anos, 2 meses e mais 317 dias de regime fechado, mais multa. Que piada, né, cara? Marshall Huskin, um canadense... Que piada, né, cara? E dependendo aí de como foi o ano, capaz ele já tá quase em regime aberto, essas paradas. O Brasil é intragável, é inacreditável, né, cara? Também foi investigado após a prisão de Bostil, né, cara? Ele viajou para Filipinas 15 vezes entre abril de 2013 e abril de 2016, supostamente para se encontrar com menores. Ele também teria pago uma quantia para Liesio, a foragida, mas infelizmente a polícia não conseguiu nenhuma evidência forte o bastante para prendê-lo. Alexander Lau era um taxista que ajudava Peter a mover suas vítimas de um lado pelo menos o brasileiro ainda foi preso, né, cara? Pelo menos, né? O outro, bem como ele próprio. Ele foi preso e sentenciado a 9 anos de prisão. Nossa senhora. É muito Maria pouco, Doroteia né, Tia foi acusada por atrair novas vítimas que apareciam no site de Peter. Bom, eu falei tanto do Brasil, falei tem intancável Bostil, mas no final o cara do Brasil foi que pegou a maior pena no final, né? Ela foi presa... Bom, vamos ver do cara do Peter, né, cara? Não é possível, né, cara? Se o cara não tomar prisão perpétua... E sentenciada a 9 anos de regime fechado. Christian Johann Roth foi um dos clientes identificados pela polícia. Ele era um alemão que teria ido até as Filipinas para usar os serviços de Peter. Apesar de existir uma ordem de prisão contra ele no país, ele nunca foi pego. Com tantos envolvidos em tantos países diferentes, já podemos ter uma dimensão do que realmente foi a página de Peter e do estrago causado. Ele tinha criado uma estrutura tão perversa que, mesmo preso, a polícia ainda tinha trabalho a fazer. Por fim, os agentes precisavam capturar a principal ponte de acesso entre Peter e o mundo externo, Liesio. Com 16 pedidos de prisão em seu nome, ela estava foragida, porém não escondida. Agora usando o nome Shannon Carpio, ela continuou gerenciando o site de Peter, enquanto mostrava a si mesma em suas redes sociais como influenciadora. Ela também Ela chegou a atuar... Minha nossa, né, cara? Tem que ir pra cadeia e pegar uma prisão perpétua também, que é uma desgraçada também, né, cara? Pô, até tem horas ali que ela também foi abusada pelo cara e tudo mais, você fica assim, pô... Imagina a situação dela e tudo mais, foi abusada pelo cara, o cara chantageou ela e tudo, né, cara? Mas, cara, ela, depois que o cara foi preso, ela continua fazendo site, sabe? Então, tipo assim, pô,
me desculpa, né, cara? Você... como guia local, apresentando seus clientes aos mesmos serviços que Peter vendia. Ela compartilhava loucura, na né, internet sua vida de luxo e, de alguma forma, conseguiu se manter fora do radar da polícia. Foi apenas no dia 24 de janeiro de 2017 que ela foi localizada e presa. Após sua prisão, uma série de outras pessoas também foram investigadas, mas ao que tudo indica, nenhuma outra prisão foi feita. Alguns desses sujeitos continuam sob monitoramento da polícia de seu respectivo país. No dia da prisão, deveriam estar 3 garotas sequestradas na residência de Peter: Cindy, de 12 anos, Liza, de 11 e Daisy, a garotinha de 18 meses. Daisy foi encontrada em estado grave, mas foi encaminhada ao hospital e conseguiu sobreviver. Entretanto, pelo menos. as agressões sofridas foram tão severas que é possível que ela carregue para sempre marcas e cicatrizes, tanto físicas Cara, como imagine, emocionais. cara. Meu Deus, cara. 18 Liza foi meses, cara. 18 meses, cara. Que encaminhada ao mundo de hospital, merda, né, seus cara? ferimentos Meu foram Deus do céu, tratados cara. e ela conseguiu sobreviver. Mesmo com os traumas, ela cresceu, se casou e teve um filho. Que bom, Infelizmente, ela faleceu algum tempo depois, por motivos desconhecidos. Hum. Cindy foi a única garota que não foi encontrada na casa naquele dia. Isso porque, infelizmente, ela já estava morta. Cindy foi enforcada até a morte em um dos Nossa, vídeos. que E isso, seu corpo cara. foi encontrado enterrado em uma cova rasa na cozinha daquela cara, meu residência. Deus do Ela céu, só foi meu descoberta Deus. após as confissões de Lésio. Pelo volume de fotos e vídeos, ao todo, acredita-se que Peter tenha feito ao menos 75 vítimas, todas menores. Essas garotas eram atraídas por Ai, Carmen, meu Deus, Lésio cara. e Maria para aparecerem nos vídeos e em fotos, além de serem entregues para outros criminosos. A movimentação dessas garotas era feita pelo taxista, como já citado anteriormente. A justiça ficou tão enfurecida com o caso de Peter que o retorno da pena capital foi solicitado por parte dos agentes, mas sem sucesso. A pena de morte foi abolida nas Filipinas em 2006. De qualquer forma, Peter já estava preso e, finalmente, a justiça seria feita. Mas quase não foi. Em outubro de 2015, um incêndio tomou conta dos arquivos da polícia, incinerando uma série de evidências. Não é possível, Entre elas, cara. o computador e cartão de Não, memória mas não é possível, né, cara? Não, falta evidências, de Peter, cara. e sofreu danos além do reparo. A polícia nunca soube explicar o que teria causado o incêndio. É um pacto, muitas que é um pessoas pacto que esse cara fez Acreditam na que cadeia. Peter tenha comprado algum agente para fazê-lo. Perder aquelas evidências poderia significar a liberdade do criminoso, se ele não tivesse sido acusado por 75 crimes diferentes. E essa é a importância de construir um caso sólido contra indivíduos como ele. No dia 13 de junho de 2018, Peter Gerard Scully foi julgado culpado por tráfico humano, estupro e homicídio. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, mais multa de $87 mil para os familiares das vítimas. Ok. E apenas para contexto, a identificação desta imagem foi escrita errada pelo agente, referente ao nome do criminoso. Carmen N. Álvares, a criminosa que se entregou, foi julgada culpada pelos mesmos crimes, no mesmo dia, e recebeu a mesma sentença. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Caramba, mais multa de excelente, $87 cara. mil para as famílias das vítimas. Diferente de Peter, ela se diz arrependida e pede desculpas pelo que fez. Em novembro de 2022, Peter recebeu um adicional de 129 anos. Cara, mas desde aí que tá, né, cara? Eu confundo as duas, eu não sei mais qual é qual, cara. Que tem hora essa daqui do cabelo curto, é essa daqui que. Eu me perdi nessa parte. Essa daqui, né? Cadê? Essa daqui? Né? Ali, alguma coisa, não é? Qual que é o nome dela mesmo? perpétua, sem possibilidade nos crimes. Carmen N. Álvares, a criminosa que se entregou, foi julgada Não, essa é culpada Carmen, pelos cara. mesmos crimes no mesmo Eu me perdi no nome dessas meninas, desculpa, gente. Realmente me perdi, né? dia e recebeu a mesma sentença. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Todas sem tomar mais perpétua, multa de tem todas 87 sem mil tomar, dólares cara. para as famílias das vítimas. Diferente de Peter, ela se diz arrependida e pede desculpas pelo que fez. Em novembro de 2022, Peter recebeu um adicional de Vai 129 ter um bom tempo pra ficar anos pensando de nisso. regime fechado, que deve ser cumprido após a prisão perpétua. Essa Que? sentença Não, como é que é? de regime Aham. Em novembro de 2022, Peter recebeu um adicional de 129 anos de regime fechado, que deve ser cumprido após a prisão Após a perpétua. prisão perpétua? Essa sentença aconteceu por outras acusações após a prisão da segunda Caraca, isso eu nunca tinha ouvido falar, cara. O cara pegou mais anos depois da prisão perpétua. Os caras vão prender o cadáver dele lá e vão deixar ela presa, né, cara? Se bem que esse cara aí, meu, esse cara, vamos ser sinceros, esse cara não merece nem um enterro, não merece nem. Ah, cara, esse aí é louco.
Liesel Margalo Castanha foi julgada culpada por tortura Ah, tá, essa é... Tá, ok, essa é tá. e tráfico humano. Tipo, é perpétua Ela foi também. sentenciada a 126 anos de regime fechado, sem a possibilidade de liberdade condicional. Tá, não foi perpétua, mas foi, basicamente, né? Não. Na prisão, Peter fez algumas exigências, como acesso a um aparelho celular, ventilador e carne fresca. Isso precisa ser um deboche, porque do contrário, ele ainda não entendeu que foi enviado para um presídio e não para um hotel. O caso de Peter Scully ficou mundialmente conhecido quando todo o esquema foi destruído e os integrantes da quadrilha presos. Algumas pessoas acreditam que Peter é só uma das cabeças de uma gigantesca hidra envolvendo mas isso é óbvio, né, pessoas cara? muito mais poderosas. Isso é óbvio. E que com ele tenham caído integrantes menos necessários de uma quadrilha ainda maior. Com Mas certeza. são apenas especulações. Pouco depois, algumas pessoas começaram a apontar para ele como sendo o rosto de Mr. Cruel. Esse foi um criminoso que atuou em Melbourne, na Austrália, de 1987 a 1990. Ele também tinha como alvo crianças que eram sequestradas para serem filmadas em atos íntimos, assim como Peter. Oficialmente, Mr. Cruel nunca foi pego. Existem algumas teorias de que ele e Peter Scully fossem a mesma pessoa. Ambos falavam de maneira calma e controlada, gravavam seus crimes e eram da Austrália. Ele pode ter interrompido seus ataques com o Mr. Cruel em algum momento antes do casamento. Porém, existe um debate em torno da possível diferença de altura entre eles, além de operarem de forma diferente, no sentido de que Mr. Cruel devolvia suas vítimas após o vídeo, enquanto Peter as mantinha presas em sua casa. E caso eles não sejam a mesma pessoa... Mas, assim, eu acho que não é, porque, tipo assim, pra mim, sei lá, eu acho que é meio teoria você querer juntar, assim, sei lá, não me parece, me parece que as evidências que tem são muito, tipo, é a Austrália, tá, mas tem outros, sei lá, 40 milhões de australianos, de falar calmo, tá, mas, tipo assim, e o cara cometeu um crime parecido, pô, é um crime hediondo, horrível, terrível, tenebroso, mas claro que tem mais do que uma pessoa que comete esse tipo de crime, né, cara? Então, sei lá, mas se você quiser acreditar nisso, é muito fácil de pensar que ele devolvia as vítimas antes, porque ele ainda morava com a esposa e filhos, então ele mantinha as aparências antes, né? Depois que ele abandona a esposa e filhos, ele passa a não devolver mais as pessoas, porque ele já não, tá ligado? Ele já não mantém a aparência, né? Ele já não tem uma família e tudo mais, né? Uma vida, entre aspas, uma vida social. Vocês entenderam, né, cara? Não preciso explicar. pessoa, é muito possível que eles tenham trocado mensagens pela internet, uma vez que eram atraídos pelo mesmo conteúdo e visto o alcance que a página de Peter conquistou. De qualquer forma, oficialmente, Mr. Cruel ainda permanece como procurado, e o caso ainda consta como não resolvido. Eu acho que esse Mr. Cruel parece algum iceberg que eu trouxe, mas não tenho certeza não, mano. Essa máscara dele aí Peter não é Scully estranha, é não. alguém desprezível que explorou a miséria e a desgraça atrás de vítimas, enquanto vendia morte e sofrimento na internet. Ele manipulou adolescentes e se juntou a outras pessoas tão perversas quanto ele, em troca de dinheiro e fantasias macabras. Em suas entrevistas, fica muito claro que não há remorso ou preocupação. Apesar de não diagnosticado oficialmente, podemos observar traços de psicopatia e sadismo em Peter. Ele abandonou os filhos e a esposa para correr atrás de suas fantasias, e por sua vez o levaram até o fundo de uma cela isolada e sem ventilador. Hoje, aos 61 anos de idade, Peter Scully encontra-se encarcerado na prisão e fazenda penal de Davao, em Panabu, nas Filipinas, onde deve permanecer pelo resto de sua vida. Ok. É isso, gente. Um caso realmente terrível, muito nojento, muito tenebroso. Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Eu realmente preciso tomar um ar, preciso tomar alguma coisa e jogar uma parada aí, porque é complicado fazer esse tipo de vídeo que eu fico me sentindo mal, gente. Enfim, acho que não tem muito mais o que falar sobre tudo isso. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, assiste todo dia meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.